Agora, olha, tem um assunto super importante. Você tem ou conhece alguém que tenha hipotiroidismo? Pois é uma doença que eu vou te falar a verdade. Eu conheço muitas pessoas que têm, só que a gente tem muitas dúvidas também. Hoje nós vamos conhecer mitos e verdades do hipotiroidismo e eu recebo aqui, olha, ele, o doutor Emerson Faveiro, cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em cirurgia de tireoide. Bem-vindo, que prazer estar aqui com você. Obrigada pela presença e que assunto interessante, tantas coisas para a gente descobrir aí entre esses mitos e verdades, né, doutor? É verdade, a tireoide ela é um órgão importantíssimo e que sofre alteração do dia a dia, né, do estilo de vida nosso. E a tireoide, ela sofre principalmente nas mulheres, não é? Nos homens sofre também, nas mulheres. Nas mulheres. Oh, meu Deus, mas a gente sofre, viu? Bastante. Oh, meu Deus. Muitos hormônios, muitas coisas, mas tá bom. Tudo tem tratamento também, e o importante é a gente conhecer mais sobre essa doença. E aí você tem algumas maquetes aqui, olha, legal a gente mostrar, para entender melhor aonde fica, como funciona a tireoide. Claro. A tireoide é uma glândula que fica no pescoço, na região anterior do pescoço, perto do nozinho da gravata do homem, e que você vê que ela regula o metabolismo. E aqui nós temos algumas alterações da glândula. Aqui você está vendo uma tireoide numa maquete bem real. Essa é uma tireoide normal, pesando em torno de 10 gramas. 10 gramas? Sim, uma tireoide normal. Tá. No homem até 10 gramas, na mulher às vezes de 12 a 14. Aqui você pode ver uma tireoide com nódulo, né? O nódulo tireoidiano. Pode ver que tem um nódulozinho só. Isso aqui geralmente a gente explica para o doente, pode ser um tumor, né? Tá. Um câncer. Aqui você tem uma tireoide com hiperprodução de hormônio, que é o hipertireoidismo. Tá super aumentada. Super aumentada. Aí ela pesa mais ou menos quanto aí? Aqui deve estar pesando mais ou menos uns 20, 25, mas a tireoide do hipertireoidismo pesa bem mais. Tá. Pode pesar até 70, 80 às vezes. Bastante. Bastante. Pode ver que ela é vermelhinha porque ela aumenta a sua circulação. Tá. Ó, bem vermelhinha. E aqui a famigerada e mais comum hipotireoidismo ou a doença de Hashimoto, não é? Onde a tireoide fica mais opaca, maior também, pode crescer o seu volume e com vários nódulos. Então, isso é o mais comum que a gente vê, é a tireoidite aguda de Hashimoto. Então, é a mesma coisa que hipotireoidismo, Sim. a de Hashimoto. O Hashimoto é um tipo de hipotireoidismo, na verdade. Ah, O Hashimoto leva ao hipotireoidismo. O Hashimoto, na verdade, é uma tireoidite crônica. Né? entendi. Vai se cronificando e vira o hipotireoidismo, que é a baixa produção do hormônio. E existem só dois tipos de doenças, por exemplo, o hiper e o hipotireoidismo? Bom, além sim. do câncer, enfim, né? São várias doenças, Tá. mas o mais comum que afeta a produção hormonal é o hipo e o hipertireoidismo, sim. Qual a diferença entre eles? O hipo, você não vai produzir o hormônio. Tá. Então você tem os sintomas da falta do hormônio, porque o hormônio regula o teu metabolismo. Então você pode ganhar peso, você fica mais indisposto. E o hipertireoidismo é a aceleração dos hormônios. Então tudo em você vai estar mais rápido. Teu coração vai bater mais rápido, teu cabelo vai cair, teu intestino vai funcionar mais rápido. Eu acho o hipertireoidismo mais perigoso até. O hiper, o hiper, você acha mais sim, perigoso? Sim. Porque o hiper tem muito problema cardíaco, né? Pode levar a arritmia cardíaca, isso é grave. Entendi. Bom, a gente pode começar então com os mitos e verdades? Começando com o primeiro, na tela, vamos descobrir se a obesidade pode ser causada pelo hipotireoidismo. Mito ou verdade, doutor? Mito, Camila. Mito! Mito. Ixi, então, ó, quer dizer que o Ronaldinho Fenômeno, ele deu essa desculpinha que ele estava mais obeso, então não é isso? A obesidade, por exemplo, não pode ser causada pelo hipotireoidismo. Na Como verdade, é que é? a discussão é mais sobre a obesidade, porque a obesidade ela é multifatorial. Porque lembra que ele comentou que ele Sim. estava bem cheinho Você gostava por conta... dele jogando no Corinthians? Eu gostava. Eu também. É. Eu vi vários gols dele no Não Corinthians. é? Adoro. Eu sou fã dele, também demais. sou. Mas eu preferia o jogo do Brasil também. Ele jogava no Brasil, né? Quando a Copa do Mundo era mais legal do que do Corinthians. Mas então, aí... A obesidade ela é multifatorial. A tireoide é um detalhezinho dessa obesidade. Tá. Então, assim, a obesidade ela é mais ligada a fator de vida, ingesta de alimentos, baixa... você fisicamente faz pouco exercício. Entendi. E a tireoide é um fatorzinho. Tá. Então, ela mas contribui também. Ela contribui, mas muito pouco.
Então, por isso que a gente fala que é mito, né? Tá. Porque parece que a culpa é só da pobrezinha da tireoide. Não é. E não é. Não é. Ela até às vezes está funcionando normalmente, porque geralmente as tireoides funcionam normalmente em 94% dos pacientes. Então você está obeso muitas vezes e a sua tireoide funciona normal. Entendi. Então, é mito. Mito. Então, mais um na tela para a gente saber se é mito ou verdade. Cansaço é sintoma de hipotireoidismo? Verdade. Verdade. Ah, verdade. Pode ser. Tá. Geralmente faz parte do quadro clínico do hipotireoidismo o cansaço, a indisposição para as tarefas do dia a dia. Tá. Então, faz parte da doença hipotireoidismo o cansaço. O cansaço faz parte do quadro clínico da doença hipotireoidismo. Então, eu assinaria como verdade isso. O hipotireoidismo, sim, pode te causar indisposição e cansaço. Mas esse cansaço também é difícil distinguir se é um cansaço causado pelo hipotireoidismo ou se é um cansaço do dia a dia, a rotina. A gente consegue identificar o tipo de cansaço? Ah, consegue. Consegue. Consegue por causa da história. Tá. A medicina é baseada na história clínica. Por isso que você precisa de uma avaliação médica correta, uma boa história clínica, uma consulta com exames, o exame físico, mas a história, você tirando do paciente o que você precisa para o seu diagnóstico é primordial. Claro, se você tem uma rotina mais pesada, tudo isso, seu cansaço pode ser da rotina. Entendeu? Mas a gente vai sentir quando o cansaço está diferente. Exatamente. E aí é o Você momento mudou. de procurar o médico. Olha, doutor, eu estava dessa forma, continuo com a mesma rotina, agora estou muito mais cansado. Tá. Minha rotina continua a mesma. Eu até dei uma diminuída um pouco nos meus horários de trabalho, mas eu continuo mais cansado. Durmo mais cedo, acordo mais tarde, preciso de uma hora de sono maior para o meu repouso. Pode Entendi. ser hipotireoidismo, sim. E qual exame que eu preciso fazer para identificar? O hipotireoidismo, normalmente, ele é diagnosticado sempre pela história, ou seja, o que o doente me conta, não é verdade? E por 2 exames de sangue, chamado de TSH e T4 livre. São basicamente esses, lógico que tem outros, Tem não é? outros. Mas o primeiro a alterar é o TSH. Então, o TSH alterando, o TSH subindo, você tendo a queixa, você está muito próximo de um diagnóstico de hipotireoidismo. Entendi. E esse exame tem que ser feito periodicamente, uma vez por ano? Qual que é a indicação? Camila, a gente não A partir de qual idade? Tem uma regra? Não, não tem. Tá. Porque como é uma rotina, é comum, uma doença comum, principalmente em jovem, né? O hipotireoidismo é uma doença da jovenzinha, a gente fala. É mesmo? Sim, sim, o jovem tem muito hipotireoidismo, né? Porque a glândula está mudando, ela se tornou mulher, ela era adolescente, agora ela é uma mulher, os hormônios estão diferentes. Muitas vezes a sobrecarga da glândula pode, junto com o Hashimoto, pode causar o hipotireoidismo. Então, como é uma doença comum, a gente não faz de rotina. Você faz quando o paciente tem alguma queixa. Doutor, eu vim aqui, eu ganhei peso. Doutor, eu estou mais cansada, meu cabelo está diferente. Pode ser hipotireoidismo. Entendi. Mais mitos e verdades na tela para você. Agora, hipotireoidismo só surge em mulheres? É mito ou verdade? Mito. É mito. Mito. Tem homem com hipotireoidismo também, Camila. Também. Eu sou gordinho porque eu tenho hipotireoidismo. Você tem também? Não, não tem. Não tem? Aí, ó. Mas já tive hipotireoidismo. Aí já não vai fazer o Ronaldinho Fenômeno, que não dá, Exatamente, né? Não pode. Mas é mito. Tá. O hipotireoidismo ele pode acontecer no homem e pode acontecer na criança também. Bebês podem ter? Podem nascer já com Nascer hipotireoidismo. com hipotireoidismo. Sim. Nossa. Essa é a importância do teste do pezinho, né? É no teste do pezinho que identifica. Sim, porque se a criancinha nasce com hipotireoidismo e não for tratado, a criança tem problemas mentais, retardo mental. Aquilo que a gente chamava de cretinismo, não é verdade? Tá. Vai prejudicar o crescimento. O crescimento e desenvolvimento Tá. neuropsicomotor da criança. Mas a partir do momento que ela nasce, essa doença, ela é para sempre ou ela vai numa fase para? Depende. Tem casos e casos. Casos e casos. Normalmente, ela é temporária na criança e pode, com o desenvolvimento e o aumento do volume da glândula, com o crescimento da criança, ela pode ficar normal de novo. Então, às vezes, a criança toma uma determinada fase da vida dela o remédio. Entendi. Entendeu? Mesmo com nós adultos. Às vezes, você precisa só de uma fase de vida do remédio. Você aumentou, o seu dia a dia está diferente, você está precisando de mais hormônio tireoidiano. Naquele momento, a tua dose do remédio é diferente. Você pode aumentar, pode diminuir. E depois, quando vai passando o tempo, a gente vai ficando mais velhinho,
a gente precisa de menos hormônio. Então aquilo que você tomava, às vezes você nem precisa tomar mais. Olha só. Sim. Pode diminuir a dose, como pode chegar ao momento de Exato. parar de tomar. Sim, sim. Interessante. Mais mitos e verdades para a gente conhecer. Agora, qual que é? Hipotireoidismo causa depressão, mito ou verdade? Camila, interessante essa pergunta, Interessante, hein? né? Muito. Durante a minha formação médica, eu li inúmeros trabalhos que o hipotireoidismo, sim, causava depressão, em especial em idosos ou em adultos não tão jovens, acima dos 50, 55 anos. Isso a gente até chamava de hipotireoidismo subclínico, ou seja, paciente que não tinha sintoma, mas tinha alteração do exame de sangue. Muitos anos tratamos isso. Isso caiu por terra. Não se tem certeza se a depressão, como é uma doença, como a obesidade multifatorial, é causada pelo hipotireoidismo também. Também. Então, talvez verdade e talvez mito. Não tenho essa resposta atual para você. Se você me perguntasse isso há 3, 4 anos atrás, eu ia falar que era verdade. Verdade. Sim, mas estudos novos mostraram agora recentemente que isso não está tão certo ainda na comunidade médica. Qual que é o segredo? Tal paciente com depressão tem os sintomas do hipotireoidismo, se acaba tratando. Ou seja, vamos voltar à história e à medicina como ela deve ser feita. Uma boa história, um bom exame clínico vai resolver para você. Então, respondendo, mito ou verdade, pode ser mito, pode ser verdade. Não temos certeza ainda. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem uma pauta muito interessante também a respeito de depressão e alimentação. Como a alimentação pode ajudar a prevenir, né? E também para quem já está com depressão, daqui a pouquinho essa pauta é muito bacana também. Eu tenho uma dúvida a respeito de alguns nutrientes que faltam no nosso organismo. Por exemplo, iodo, magnésio. Isso pode prejudicar, pode causar o hipotireoidismo ou não? Pode. Tá. Pode causar. A dieta pobre em iodo é famosa por causar hipotireoidismo, né? Mas na verdade o que nós estamos tendo hoje é um excesso de iodo na alimentação. Ah, é mesmo? Sim, porque... Por conta do sal, seria? Exatamente. Ah. O sal é um conservante, não é? Então, a comida industrializada, ela é toda conservada com sal. Tá. Então, o sal está no nosso dia a dia em tudo que a gente pode imaginar. E a partir do governo Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros foi governador do estado de São Paulo, década de 50, ele obrigou a iodação do sal. E numa dose que, à época, era uma dose boa para a época que não tinha tanta comida industrializada. Tá. Hoje a dose mudou muito pouco na iodação do sal, ou seja, nós estamos tendo um excesso de iodo na alimentação. O excesso de iodo também dá bócio, também dá aumento da tireoide. Então, tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. O magnésio também. Mesma coisa? Pode competir. Não é a mesma coisa, mas ele pode interferir no funcionamento do E o magnésio glandular. a gente encontra geralmente em que tipo de alimento? O magnésio ele é mais distribuído e ele é menos comum do que o iodo, não é? Tá. Por exemplo, na minha família, meu filho faz suplemento de magnésio, entendeu? Porque não é uma rotina alimentar nossa lá da nossa casa. Mas ele tem acompanhamento médico, Entendi. tudo direitinho. Ele tem um probleminha que ele trata com magnésio. O magnésio tem muito problema intestinal. Quando você dá ele em excesso, acelera o intestino e o paciente tem diarreia. Então você precisa tomar cuidado com isso daí. Por isso que tem que o consultar magnésio o ele facilita a absorção, por exemplo, da vitamina D. Ah, facilita. Facilita. Então é muito importante. Para que você Que é tenha o a vitamina D, sol. que é o sol. Você tem a vitamina D numa alta dose, a vitamina D é fantástica, né? A gente Sim. sabe disso. Que você tenha uma boa dosagem de magnésio disponível no seu organismo. Todo nódulo de tireoide é câncer, doutor Emerson? Mito ou verdade? Camila, mito. Olha, o nódulo de tireoide é uma doença comum, em especial nas mulheres. Tá. Estatísticas aí em torno de 50%, 60% da população brasileira feminina vai ter nódulo de tireoide numa determinada fase da sua vida. Desses nódulos, não chega a 6% o índice que são malignos, ou seja, a chance de você ter um nódulo e ele ser maligno é muito baixa. É muito baixa. Muito baixa. Então, se eu fizer um exame e de repente surgir ali algum nódulo, eu não preciso necessariamente ficar tão assustada a primeiro momento. Não. Porque pode não ser um câncer, então. Exatamente. Tá. Aliás, a chance é bem maior de não ser De não câncer ser. do que eu ser, como eu digo com meus pacientes. Calma. Muito maior a nossa chance de não ser câncer Tá. do que de ser câncer.
Vamos ter calma. E nem todo nódulo a gente funciona mais como antigamente. Mudou isso também. E no caso de cirurgia, quando é identificado o câncer, é retirada uma parte, pode-se fazer uma cirurgia retirando toda a tireoide? A gente consegue viver sem essa glândula? Camila, consegue viver sem. Você pode tirar tudo ou pode tirar uma parte da glândula também. Dependendo da localização desse nódulo, dependendo do tamanho dele e principalmente se ele deu filinhos no pescoço, que são as metástases que tem no pescoço. Tá. Se o tumor não for um tumor grande, se o tumor tiver de um lado só da tireoide, que nem esse tumorzinho pequenininho aqui, ó, olha lá. Só de um lado. Tá, bem pequenininho. Pequenininho. Nesse caso aqui eu poderia fazer metade, ó. Poderia tirar essa parte aqui e deixar o lado direito. Ela continua produzindo. Ela continua produzindo. Isso te dá uma ajuda num negócio chamado ciclo circadiano, que é a rotina do seu dia a dia. Mas não são todos os cânceres que a gente consegue fazer isso. No Brasil, o endocrinologista brasileiro, o cirurgião de cabeça e pescoço brasileiro, os cirurgiões gerais gostam muito de tirar toda a glândula, porque teoricamente é mais prático e ficaria mais fácil de você acompanhar esse paciente depois. Mas isso é um assunto que você tem que discutir com o seu paciente e dar as opções para ele. Entendi. E juntos, você e ele chegaram numa conclusão melhor. Se é um pedacinho ou se é tudo que a gente pode tirar. Cada caso é um caso. Exatamente. Agora a gente tem perguntinha do público. Se você não participou, já vai lá, @VocêBonitaTV. Gabi, um beijo para você. Tenho a maioria desses sintomas de hipotireoidismo, mas os exames sempre dão normal. O que poderia ser então, doutor? Gabi, obrigado pela pergunta. Olha, os sintomas do hipotireoidismo são sintomas comuns a várias doenças, não é verdade? Então, para você fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, você usa uma série de coisas. Tá. Repetindo, história, exame, o exame de sangue também. O histórico familiar. O histórico familiar. Conta, claro Tá. que conta. O antecedente familiar que a gente chama. Mas você não usa só o TSH, você usa os anticorpos, tudo isso daí. Então, nessa gama, você consegue chegar a um diagnóstico. Se o médico chega à conclusão que você não tem um hipotireoidismo, você não precisa da reposição hormonal, o melhor é não fazer. Não fazer. Vamos procurar outras causas para os sintomas que estão ocorrendo. Se você fizer a reposição hormonal e isso for em excesso, vai ser ruim para o seu coração e ruim para o seu osso. Vai tirar muito cálcio do seu osso também, você vai entrar numa osteoporose precoce. Então é algo que você tem que fazer com muita regrinha e muito cuidado. Tá então certo. os sintomas são comuns. Nem sempre é hipotireoidismo, apesar de a gente ter os sintomas. Mais perguntinha na tela do público? Quem mandou agora? Foi a Lúcia. Beijo, Lúcia. Obrigada pela pergunta. Qual o melhor horário para tomar o remédio de hipotireoidismo, doutor? Legal essa pergunta. Legal, né? Camila, Boa legal. pergunta. Lúcia, obrigado da pergunta. Olha, como a gente estava falando aqui do ciclo da tireoide, que é o ciclo circadiano, ele acontece de manhãzinha, logo que você desperta. Então, o ideal é logo ao seu despertar. Ah, mas tem gente que levanta às 6, tem gente que levanta às 5, tem gente que levanta às 8, tem gente que levanta às 9. O que a gente recomenda é, ao despertar, como você vai precisar daquele hormônio durante o seu dia, você imediatamente tome o seu hormônio, com o estômago praticamente vazio. Entendi. Você vai tomar com um pouco d'água para que ele facilite a absorção com aquele pH do estômago ácido, que só tem quando você sai da cama. Então, respondendo a pergunta, pela manhã. Ao é o melhor, acordar. ao acordar. Em quanto tempo depois de tomar o remédio eu posso comer? Eu tenho que dar um tempo? Sim, por causa da absorção. Interessante, Camila. Muito inteligente sua pergunta. Obrigada. 40 minutos é o ideal. 40 minutinhos. 40 minutinhos. Tá, para ele fazer o efeito para eu poder Isso. tomar meu café da manhã. A dica é, levanta, toma o seu remédio, vai preparar seu café, Escovar o dente, arrumar sua tal. roupa, fazer o seu dia a dia. Em 40 minutinhos você já está pronto para tomar seu café. Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Vamos ver quem mandou agora? Um beijo para você, Sandra. Obrigada pela participação. Essa tendência maior das mulheres terem problemas na tireoide tem relação com a mamografia sem proteção? Ou seja, é a questão da radiação, né? Camila, isso foi discutido inúmeras vezes e a gente não vê relação de nódulo de tireoide. Parece que a pergunta da Sandra foi isso. Obrigado pela pergunta, Sandra. Relação nódulo de tireoide, radiação da mamografia. Tá. Com piora disso. Então, assim, as doses que você toma de mamografia, não é que elas são pequenas, mas elas são isoladas. Você vai tomar aquela dose e não vai tomar mais.
Então, provavelmente, não é a mamografia que vai causar o hipotireoidismo. A maior causa de hipotireoidismo, Camila, tireoidite de Hashimoto. Em segundo lugar, excesso ou falta do iodo. Então, não é a radiação. Perfeito, então. Eu tenho uma pergunta também. Tem alguns alimentos que podem contribuir para inibir o funcionamento da tireoide? Muito pouco. A gente não acha que a alimentação seja algo que prejudique diretamente o funcionamento da glândula tireoide. Mas para quem já tem o hipotireoidismo, porque eu ouvi falar, estou fazendo essa pergunta, Sim. porque eu ouvi falar que alguns alimentos como couve, brócolis, repolho, podem prejudicar o funcionamento para quem já tem o problema. Camila, eles falam, mas não há nada provado, porque Tá. a quantidade de iodo no brócolis e na couve, quando eu era um residente, a gente falava isso sim, Tá. que poderia prejudicar. Mas isso não foi provado cientificamente. Então Então, o que um a mito. gente, é um mito. Bem provável que Outro seja um mito. mito, sim. Tá certo. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença. Tem mais alguma consideração que você queira falar sobre essa doença, sobre esse problema? Vamos falar que é um problema comum e que uma boa história clínica consegue resolver o seu problema você tomando o remédio. Se for o caso, você terá uma vida muito boa. A gente consegue conviver bem, né? Com certeza. Então, consulte sempre o seu médico, que isso é o mais importante. Muito obrigada, Dr. Emerson Faveiro. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço, especialista em cirurgia de tireoide. Você pode segui-lo no Instagram, @Dr. Emerson Faveiro. Ou melhor, é doutor, DR, abreviado, .Emerson Faveiro, tanto no Instagram quanto no Facebook. Dr.Emerson Faveiro. Obrigada, foi um obrigado, prazer. Camila, foi um Até a prazer. próxima. Até a próxima. Ótimo Muito dia obrigado. para você. Obrigado. E ó.